Então, gente, vamos agora trazer mais algumas características do Renascimento humanista, porque eu acho essencial para a gente continuar nos nossos estudos de história, principalmente quando a gente for avançar para a modernidade, para a contemporaneidade, né, quando a gente for estudar esses temas, para a gente ver como foi importante esse período para delinear uma identidade, para delinear novas narrativas a respeito do homem. Esse tema costuma cair principalmente quando se refere, quando há análises, por exemplo, eu vi uma questão que vai trazer algumas discussões a respeito do que era o homem no entendimento do Renascimento. Quem era esse homem, como esse homem foi se desenvolvendo nas mais diferentes esferas da sociedade, e a gente vai trazer uma discussão hoje para vocês entenderem que essas leituras a respeito do Renascimento, elas não são fechadas, elas não são... Quando a gente fala Renascimento, parece que foi 20 anos. O Renascimento foi... O Renascimento atravessa séculos, né? A gente vai ter esse processo de maneira não ordenada, não é, as coisas não acontecem assim, agora em Florença nós temos o Renascimento, né, chega aí o evento, confirme presença. Não, o Renascimento, ele é um processo que vai se construindo e nós vamos ter possibilidades ali para diversas evoluções que vão culminar num entendimento do mundo que a gente tem até hoje. Mas ele passa por etapas, ele é um pouco mais lento em algumas regiões, ele acaba em outras tendo um desenvolvimento muito maior. Então a gente sempre pensa de Renascimento, não sei vocês, mas me vem sempre a imagem, principalmente dessas figuras do homem, de como é que esse homem passa a ser então retratado. A gente tem que ficar uma coisa bem clara, porque nas discussões a respeito desse tema, costuma-se pensar que o homem, fala-se, né, no senso comum, que o homem então se torna o centro das discussões. O homem está no centro. O homem já estava no centro, pelo menos no centro entendido o homem no centro das... Desculpa, eu vou refazer aqui, desculpa. Costuma-se acreditar que, diferente na Idade Média, por exemplo, não, pois agora no Renascimento o homem está no centro das atenções, o homem então ele é dotado de completa razão e antes não era. Já havia discussões, já havia pelo menos representações ali desse homem colocado no centro. Né? Principalmente se entendia o universo e o homem ali representado graficamente, esse homem ali que tinha como ponto de referência a sua visão voltada para aquilo que era divino. Esse centro das discussões, esse centro da razão subjetiva que se fala do Renascimento, e que vai dar origem aí aos processos modernos de interpretação do pensamento, interpretação da sociedade, ele se refere principalmente a uma ideia a partir do momento em que esse homem passa a ser uma representação, ele passa a ser representado e começa a alçar voos maiores no que diz respeito ao entendimento do mundo. É como se a gente fizesse uma atribuição de papéis em que agora, então, por exemplo, na filosofia, o homem é aquele sujeito responsável pela sua própria emancipação. O homem, então, vai ser aquele sujeito que vai se colocar de frente aos temas que surgiram para ele e vai instaurar aí um processo de conhecimento que até então não era vislumbrado. Mas não dá para a gente abandonar a ideia de que a Idade Média ela vai fornecer as bases para que esse movimento fosse possível. Né? A própria ideia de você questionar o que está colocado já é um exercício filosófico. É claro que quando a gente fala desse período, as coisas não são neutras e isso não aconteceu de uma maneira completamente aceita. Se a gente for pegar, por exemplo, Giordano Bruno é considerado um dos maiores hereges, porque ele apresenta uma ideia de universo que não é aceita. E o que acontece com quem não é aceito pela igreja nesse contexto? Vocês sabem muito bem. Então o que a gente tem que entender quando a gente fala de renascimento? O renascimento não é um processo ordenado, não acontece num lugar aqui de uma forma
rápida, é um processo demorado, é um processo que vai fornecer bases fundamentais, modelos para se pensar o homem, modelos para se pensar a ciência, vai instaurar novas formas de se analisar o homem em face das questões que o afligem, e depois isso vai se transformando porque a gente vai ter novas inserções e novos atores aí para pensar o homem diante do mundo, diante das dores, diante daquilo que o aflige. É legal, então, portanto, a gente estudar isso para que a gente entenda processos históricos até hoje, né? Que a gente entenda processos históricos a partir de uma análise compreensiva do indivíduo. Sempre legal trazer essa imagem porque ela é um símbolo, ela é um emblema do renascimento humanista, porque aqui a gente vai falar disso. Renascimento porque a gente renasce no sentido de um alvorecer, de um florescer das artes e da cultura, por exemplo, das filosofias. Então esse florescer ele vai, como se, até fazendo uma analogia, vai oferecer um sopro novo sobre as coisas do mundo, né? É como se, para alguns autores, aquela cortina que desvelava os olhos das pessoas, ela abra para um universo potencialmente criativo, para que se possa criar e agir sobre o mundo. Muito bom. Aqui a gente tem essa imagem tão bonita do Botticelli, que é a Vênus, né? Ela está no centro de uma concha, tem essa ninfa aqui adornando, e ela tem algo que não era muito comum na Idade Média. Além de uma mulher aqui, né? Claro que se trata de uma divindade, né? Ser retratada nua, mas ainda assim é uma divindade. A gente tem uma coisa interessante. No Renascimento, pelo menos em alguns momentos do Renascimento, a gente vai ter uma volta aos valores da cultura greco-romana. Então aqui a gente tem uma personagem que remonta a essa cultura e ela está nua diante dos nossos olhos num contexto que isso não era bem aceito. Ela está nua, esse cenário evidencia esse nascimento, né, o nascimento de Vênus, que é essa deusa, né, da fertilidade, da beleza. A fertilidade e a beleza estão diretamente relacionadas a esse período do Renascimento, porque ele vai trazer para a gente uma leitura de um momento propício para que as ideias, então, cresçam, para que as ideias se espalhem por toda a Europa. E essas ideias, elas são bastante controversas, foram bastante controversas em determinados momentos, mas hoje já são incorporadas na nossa forma de ver o mundo e já fazem parte do escopo do pensamento ocidental. É muito interessante pensar isso. Então eu acho muito bonito esse quadro emblemático para que a gente entenda isso. Alguns autores assim fazem essa diferenciação para que você consiga imaginar esse homem do Renascimento, que é o homem que vai ser o homem moderno. Pensa assim, quando a gente pensa em homem moderno, a gente não está falando da construção do homem, tipo aqueles bonequinhos do The Sims, né? Aí você bota uma roupinha, aí sai fazer uma coisinha, né? Não é o homem moderno que tem um relógio. O homem moderno é um sujeito que está na centralidade das discussões políticas, culturais, sociais e econômicas. O homem, esse homem entendido, ele é alguém que vai representar um corpo social. Ele é um indivíduo, mas a partir dessa ideia de homem, de indivíduo, nós temos modelos que serão replicados por todo mundo. Esses modelos, eles podem ser desde, por exemplo, da figura de um filósofo, a figura de filósofos que são aqueles contestadores e pertencentes a uma classe intelectual que traz alguns questionamentos a respeito do mundo, a ordem das coisas a partir do homem, a partir das discussões sobre o homem, mas pode ser também, se você for pensar, como é que um soberano decide sobre a vida dessa pessoa, sobre se essa pessoa é cidadã, se essa pessoa merece viver ou morrer. Então o homem se insere a partir desse momento no campo, nesse campo das discussões, e a sua vida ali, quando a gente tem a formação do Estado moderno, é uma vida que vai ser controlada, é uma vida que vai ser ordenada, né? Porque o Estado, se a gente for pensar depois, mais pra frente, é o Estado que vai ali ter o poder de agir sobre esses homens em nome desse coletivo de homens, em nome de manter a ordem. A gente pode fazer de um tudo, né? O Thomas Hobbes fala isso, Maquiavel também, mas não vamos entrar nisso. Para vocês lembrarem, então, lembrem daquelas figuras, lembrem daqueles quadros, a gente tem essa diferença.
medieval, então, a gente remete a esse miseria omnes, né? Que é o sofrimento, que é justamente a fuga do paraíso, o momento que o homem vai se encontrar abandonado ali, né? Então esse homem que está, né, sofrendo, que está ali, ele é retratado, ele é evidenciado dessa forma. E o homem em constante sofrimento, nesse contexto, é um homem que se entrega a Deus, se entrega à análise religiosa da sua existência. No moderno, existe a ideia de uma dignitas hominis, então, uma dignidade humana. Essa dignidade nas suas formas mais evidentes. Então você pense, a beleza, a nudez, a força, a vitória, a tranquilidade. Essa dignidade vai ser retratada no cidadão que já está de posse, ou pelo menos ali, de alguns direitos fundamentais que insere ele ali como portador de alguma, como é que eu posso explicar? Portador de dignidade. É alguém ali que é representado como pleno. É alguém que não mais está ali no sofrimento, mas é alguém que é dono da sua trajetória. Alguém capaz de pensar e raciocinar por si, capaz de agir no mundo. Aqui a gente fala de Santo Agostinho, só como uma referência, não vou me debruçar, que vai justamente fazer e vai analisar como exemplo essa trajetória do homem para encontrar a Deus. E aqui a gente vai falar, né, essa trajetória do homem, então, ela vai ser fundamentada nos passos, no comportamento, nos hábitos, nos abandonos, nas renúncias, em tudo aquilo que é preciso fazer para que esse caminho até Deus seja mais pleno, para que ele seja assegurado. E quando a gente tem a ideia da modernidade, que culmina então nessas ideias dos ideais da filosofia moderna, a gente tem outra leitura, que é a leitura de que o homem deve ser representado em sua totalidade, em sua dignidade. Esse homem, quando ele é representado, ele não mais é aquele sujeito tão somente que está nessa trajetória de busca para Deus, mas é um homem que também se questiona, é um homem que também levanta questionamentos a respeito dessa trajetória e vai verificar como é que esse homem se situa no mundo, quem ele é, como ele é visto e assim por diante. Como é que isso se materializa para vocês entenderem o humanismo renascentista? Que é interessante de vocês pensarem, principalmente em algumas provas, e para fornecer as bases aí para vocês já se encherem de vontade para as nossas próximas aulas sobre a história moderna, principalmente, trazendo alguns temas, principalmente falando de homem, falando de cultura, porque a gente não daria conta de dar tanta aula de história, porque é muita coisa. Mas só para a gente ficar hoje com algumas imagens na nossa cabeça que vão ajudar a gente a ter essa ideia, essa representação, como é que ela acontece nas artes, como é que são essas proporções, como é que é esse corpo. Isso é bem legal para a gente estudar esse momento histórico. Aqui é bem interessante, que eu gosto muito. Vai chegar um determinado momento no Renascimento em que a arte ela começa a se tornar, ela vai ser um recôndito ali, que a técnica da arte ela é elevada à enésima potência. Vocês já devem ter visto muito provavelmente os quadros de Leonardo da Vinci e vocês vão ver o que é aquilo. É a técnica colocada de tal forma que se torna um modelo de proporções para o mundo todo. É tão interessante a gente pensar nisso, mas tão interessante a gente pensar nisso, que se vocês verem essa discussão a respeito da arte, vai passar por isso aqui do Renascimento. Sabe como? Quando alguém vai ver um quadro, ali mais abstrato, e diz assim, nossa, mas isso aí não é arte, a arte é isso. Quem diz o que é arte? Olha como é complicado. Nesse contexto, nós temos ali essa técnica, que eles falam que é o número de ouro, né? Que é a divisão perfeita. A gente vai ver como é que isso se dá. Mas essa técnica colocada aqui, ela diz respeito a um período em que a produção artística ela era dessa forma. A gente vai ter o mundo e vai ter diversas outras possibilidades de expressão artística e diversas outras pessoas com diversas outras vivências que vão entender a arte de outro jeito. Então sempre que você vê, você vai pensar, tem sempre alguém que vai dizer isso. Eu até tive a oportunidade de ver
algumas obras de Leonardo da Vinci e, né, e vi a Mona Lisa e tive a oportunidade de ver também alguns outros artistas renascentistas assim, e eu fiquei impressionada, é muito bonito, mas e as pessoas, tinham algumas pessoas atrás de mim, e aí uma senhora disse assim: isso sim é arte, isso sim é belo, essa é a representação do homem, da mulher, não é isso daqui. Ela mostrou no celular para uma colega Guernica do Picasso. Olha aqui, isso, olha o que é isso aqui. Mas aqui não tem nem como a gente comparar por exemplo, né, a gente pegar um Botticelli com um Picasso. As formas, a forma como a arte foi concebida, ela não tem, nesse caso, nenhum tipo de relação, né? O artista é outro, e o contexto histórico é outro, e o que quer se retratar também é diferente. Aqui é bem legal, envolvimento com a matemática. Sabe por quê? Porque a gente vai ter, principalmente na filosofia moderna e principalmente nos saberes desse período, né, que a gente vai entender sempre assim, ó, 15, 16, 17. 15, 16 e 17. Os séculos 15, 16 e 17 são esse período em que a gente vai ter essas grandes transições das formas de pensamento e a ascensão de novos saberes. Né? E ascensão, desenvolvimento e perpetuação, porque a gente vai ter num determinado momento justamente essas instituições do saber. Quando a gente for falar, por exemplo, do liberalismo, a gente vai ter os empiristas, que também vão ser cientistas, que vão ser economistas, que acabam materializando e instituindo essas formas de saber em lugares próprios mesmo. A matemática, ela faz parte da geometrização do mundo, não vou dizer para vocês o que é, mas se refere a uma forma de ler a filosofia a respeito de onde o mundo se situa e de que forma o mundo está concebido geometricamente. Ele faz parte de um método de entendimento, de saber muito bem aqui e como é que isso é colocado, como é que o mundo é representado graficamente, muito legal para quem gosta. E tem a ver também, com, se eu for mencionar alguém, com a forma como se houvesse um método para a gente estruturar o conhecimento e o pensamento. Esse método vai ficar batido, principalmente, vai ser muito apregoado, principalmente pela figura do René Descartes, que vai ser um filósofo que vai, né, que vocês já devem ter ouvido falar, o método cartesiano, né, o penso logo existo. Então vai ter essas... Vocês devem estar vendo na filosofia, mas eu quero jogar isso para vocês, porque a matemática ela vai fornecer as bases fundamentais ali para a gente pensar a filosofia e pensar o homem. Recentemente há uma discussão a respeito de tirar a filosofia, né, do currículo, dizendo que os alunos que estudam filosofia, eles estão indo mal em matemática. Esses alunos precisam urgente revisitar a filosofia para ver que elas estão intimamente relacionadas. Aqui eu fiz uma parte, mas é interessante a gente dizer que a matemática, então, ela vai fazer parte do escopo do Renascimento, vai fazer parte do escopo das revoluções científicas, principalmente do século XVII, e, sem dúvida nenhuma, a matemática está diretamente envolvida no nosso humanismo renascentista, tá? Que eu fui avançando. Gosto muito dessa imagem, tive também a oportunidade de ver. Se vocês tiverem a oportunidade, façam isso da vida de vocês. Quando chegar numa cidade nova, a primeira coisa que vocês façam, vão a um museu, sempre que possível. Pode ser desde uma cidadezinha bem pequenininha até um lugar incrível, maior. Não que uma cidadezinha pequenininha não seja incrível, mas quero dizer um lugar em que haja mais museus e mais atrações culturais, e verifiquem a história ali contada a partir dessas representações. O humanismo renascentista ele pode ser todo contado, se você quiser, se você tiver esse olhar imagético, assim, a partir desse tipo de representação, a partir dessas artes. Aqui a gente tem Pietà, que ela está segurando o Cristo aqui, gente, para trazer para vocês essa discussão cultural e dos impactos que a gente tem a respeito das representações artísticas sobre o homem, sobre o comportamento, sobre formas de você conceber como o homem se expressa. Aqui a gente tem Maria, né? Ela está com a cabeça baixa, ela está triste. E é interessante olhar que ela olha para esse filho e Jesus aqui, ó. Você lembra da figura de Jesus na Idade Média? Ele não era retratado com toda essa fragilidade.
né, essa fragilidade aqui colocado no colo da sua mãe. É muito bonita essa imagem, eu gosto muito porque ela vai trazer, além de uma beleza estética incrível, né, que olha como é que é isso daqui, gente, se vocês forem ver esse manto que cai, né, e ela segurando tal como um bebê, tentando entender, né, o que foi feito, essa mão do jeito que... É lindíssimo. Isso evidencia muito como é que essas novas formas de arte acabam trabalhando com essas questões religiosas. Ainda que a gente esteja falando da maior figura da religião ocidental, que é Jesus Cristo, né, que se você for ver aqui, é alguém que está, né, ele está aqui numa posição bastante, né, é triste de ver, né, nesse sentido que eu quero dizer, algo que nos dá uma certa tristeza de ver o que foi feito, mas se você for ver, a gente está falando de uma figura sacra, representada por artistas do contexto renascentista. Esse Jesus aqui é um Jesus humanizado, é um Jesus que repousa nos braços da sua mãe. É bonito de pensar isso. Aqui, trazendo uma leitura bem rapidinha para vocês, eu falei para vocês da regra de ouro, que se relaciona a essas proporções. De onde você vê aqui, então você está vendo o quadro, vocês vão lá no museu. De onde você estiver vendo, vai parecer, por exemplo, que ela está te olhando, a Mona Lisa. Agora mesmo, quando vocês estão vendo essa aula, não parece que ela está dando uma olhadinha bem direto no olhinho de vocês? Tá. Então, da forma que é concebida aqui, na forma que ela olha, isso fica bastante evidente. Eu gosto muito também de mostrar para vocês as proporções desse quadro. Olha ali. Bem no centro, aqui tá vendo? Bem no centro, o olhar, a forma que é colocado. As pessoas que gostam de cinema, que gostam de fazer filmes, sabem da importância do enquadramento. Né? Quem tira fotos aí sabe desse enquadramento, o que é que tem que estar atrás, como é que deve se ficar para retratar. Esse é considerado um dos grandes quadros aí do Renascimento. Até hoje, hein? Ele vai trazer discussões a respeito de quem é Mona Lisa, como vivia Leonardo da Vinci, qual a trajetória do Leonardo da Vinci, para quem ele pintava, para quem ele trabalhava, como viveu. Você sabia que esse quadro ele foi roubado? Só fazendo uma parte, uma curiosidade, esse quadro foi roubado por um fã. Esse quadro desaparece, é roubado por um fã, e você não sabe o que é, porque esse quadro ele estava no museu da França, e esse fã rouba essa história é muito simpática, ele vai roubar esse quadro para devolver à Itália. Fala, não, como é que Mona Lisa vai ser roubada dessa forma, né? Ele não pode, tem que voltar esse quadro para a nossa Itália, se refere ao nosso grande artista, como é que vai roubar? Como é que vai ficar aqui? E ele é preso, e ele não entende por que ele é preso, porque ele só queria devolver o quadro para a Itália, que é o quadro pertencente. E quando o quadro precisa retornar para o museu, para a França, é feito um cortejo, né? Com esse quadro, é feito uma espécie de um adeus à Mona Lisa da Itália. A arte tem dessas coisas, ela é capaz de nos comover e fazer os homens cometerem as maiores loucuras em nome dessa arte, em nome do fascínio. É interessante a gente pensar isso também. Aqui, se eu não me engano, é Sócrates, eu preciso revisitar, mas eu acredito que é muito interessante essa figura, que nós estamos falando da representação de uma figura do conhecimento, de uma figura do saber. Então você pense que do mesmo lado que dialoga, por exemplo, uma mulher comum, que era a esposa de um comerciante, ela vive aqui muito bem. Aqui nós temos Pietà, que é a representação gráfica de Nossa Senhora, com Jesus, o seu filho, nos braços. E aqui a gente tem um filósofo. Você percebe que nessa cultura esses elementos das mais diferentes classes, das mais diferentes atuações sociais, se convergem, se completam como narrativas de explicação, por exemplo, do mundo esse período. Como narrativas importantes sobre o que é relevante, o que é colocado naquele momento da história. Aqui a gente tem o filósofo, ali na sua contemplação, né, que é bonito também esse quadro. E eu gostaria de trazer alguns nomes para que vocês busquem, assim, saber, para se alimentar desse humanismo renascentista. Por que se alimentar desse humanismo renascentista? Porque vai ser essencial esses nomes para vocês compreenderem onde é que a gente está agora na história e para que a gente avance finalmente para a nossa história moderna.
Eu só queria pontuar assim, muito rapidinho essa aula, não dá para eu me debruçar muito, senão o vídeo fica longo e daí você não assiste. Mas é interessante você ver para entender quem são esses nomes proeminentes, quem são esses nomes que acabam fincando o pé nesse renascimento, trazendo temas até então não contemplados de forma muito criativa. Um deles, que eu sou fã, é o Dante Alighieri. O Dante Alighieri, ele faz uma obra que eu não sei como que o Dante Alighieri viveu por tanto tempo, mas o Dante Alighieri ele faz uma obra em que ele vai falar justamente dos Anéis do Inferno. Vocês já viram esse livro? E o Dante Alighieri ele vai falar então desses Anéis do Inferno, quem povoa esses Anéis do Inferno? Divina Comédia. Vocês vão ler, vocês vão ficar embasbacados. Ele tem uma coisa interessante também, o Dante Alighieri, que o livro dele passa a ser escrito numa língua vulgar, por assim dizer. À medida que mais gente começa a ler, a gente tem aí mais gente querendo discutir os assuntos. Então, um dia a gente pode trazer o Dante Alighieri rapidinho, eu tenho que falar de forma muito rápida. O próprio Petrarca, são nomes importantes quando a gente fala do Renascimento, que bebe, por exemplo, muito da cultura greco-romana. O Erasmo de Roterdã, que é um filósofo muito legal, o estoicismo e o epicurismo, que é só para vocês saberem de que forma esses valores acabam voltando no Renascimento para que seja construída a ideia de um novo homem. Que novo homem é esse, professora? Muito bem, um homem crítico, um homem que se questiona, um homem que se reveste do que é belo, um homem que representa a beleza, um homem que tem a beleza nas suas formas, a alegria e a graça, um homem e também as figuras religiosas. Mas é interessante porque a gente vai remontar a valores que haviam sido um pouquinho esquecidos na Idade Média, que eram valores que se referiam aos exercícios que os homens deveriam viver para uma ética de vida, por exemplo, para uma ética de abandono, por exemplo, do sofrimento, para além da figura divina. Então isso é remontado no Renascimento, é muito bonito. Principalmente Epicuro é um dos que eu mais gosto. Se você não tiver nada para fazer nesse final de semana, leia que você vai ficar encantado e encantada com o Epicuro. É delicioso ler e vocês vão compreender isso que eu estou falando para vocês. Aqui falei para vocês a ideia de utopia do Thomas Moros. A gente só consegue pensar na utopia se a gente pensa numa vida longa. Essa vida longa é uma vida que depende de mim e de você. Você compreende isso? Então essa vida no renascimento humanista, ela depende desse homem adotar para si as misérias e as felicidades da sua vida. Quando o homem faz isso, ele consegue vislumbrar a utopia de que o que ele vive também pode ser vivido pelos outros. É por isso que a gente fala de utopia, que é esse mundo em que é projetado um universo ali ideal, de idealizações, para mim e para os outros também, né? Um mundo em que tudo flua de maneira harmoniosa, o conhecimento, a educação, o bem viver, a gente tem isso, e a gente pode ter a distopia. A distopia aparece muito, por exemplo, no Black Mirror, que é uma série que a gente tem na Netflix, ou ainda a distopia aparece nos filmes Mad Max, que são incríveis. A distopia aparece nas obras do Orwell, nesse livro agora, que é maravilhoso, que é o Conto de Aia, da Margaret Atwood. Quem não leu, lê, estuda, mas lê também. Estuda esse aqui, mas lê esse livro que, essa distopia é o inverso da utopia. É um mundo em que os valores não tem mais sentido nenhum. Os valores da comunidade, os valores da alegria, a felicidade, a construção do indivíduo de tal modo espiritual e de consciência que ele consiga entender o outro e que possa junto construir um mundo melhor, né, um mundo em que todo mundo seja feliz, não existe. A distopia é um mundo em que um poder soberano, por exemplo, se apropria disso e arrebenta com as relações mais essenciais do ser humano. Quem tiver tempo, Mad Max, vocês vão ficar sem, vocês vão ver quem é soberano nesse caso. Se quiserem, comentem, verem o filme, é bem legal. Para fechar aqui, se não me empolgo,
Uma das chaves para a gente pensar, então, depois, quando a gente vai pensar principalmente no século XVI e XVII, é a palavra que é o ceticismo. O ceticismo vai ficar muito evidente, ainda que alguns autores digam que não, principalmente no Descartes, que é o nosso filósofo, que é essencial para a gente pensar a modernidade, que eu vou trazer na outra aula. Eu me empolguei aqui, mas eu gostaria que vocês ficassem com 3 tópicos para vocês pesquisarem. Um deles, para vocês assomarem ao assunto de vocês relacionados ao Renascimento. Eu gostaria que vocês dessem uma olhada na literatura do Renascimento, como eram feitas algumas representações. Procurem o Dante Alighieri para vocês darem uma olhada, vocês vão se encantar. O diretor Woody Allen fez um filme que chama Desconstruindo Harry, e ele reproduz na contemporaneidade o inferno do Dante. Bem legal para você ver. Então dê uma olhada na literatura renascentista, principalmente ali se você... Eu gosto muito do Dante Alighieri porque ele vai te dar um panorama bem geral do que era produzido, de como eram as representações das figuras de poder, é muito legal. A segunda sugestão que eu dou, se vocês quiserem compreender esse renascer, né, ver essa renascença, como é que ela se materializava, assistam, principalmente ali, eu sugiro o filme do Shakespeare Apaixonado, que vai fazer um retrato mais plástico e estético das roupas, assim, e quem se interessa bastante por filosofia e gosta desse tema, né, e gosta de história e como é que isso... Assista o filme do René Descartes, que vocês vão ver como é que ele vai ali se situando na Europa do século XVII, principalmente, um pouquinho mais para cá, por assim dizer, e ele vai trazendo alguns pensamentos, vai remontando ele vai fazendo alguns questionamentos ali, principalmente com os doutos, com os senhores do conhecimento da época, né? Ele chega e investiga quando as pessoas falam, pois é, nós estamos aqui com esse animal que morreu, e ele diz assim, pois é, morreu. Aí um dos professores, e o Descartes ali olhando, um dos professores diz assim, a alma dele acabou de abandonar o corpo do animal, por isso ele morreu. E o Descartes, como alguém metódico e muito estudioso, ele diz não, morreu porque o coração, assim, é bem interessante. Quem se interessar, são 2 horinhas de filme, você vê bem rapidinho e você vai ver algumas bases fundamentais para a gente pensar, então, em como esse pensamento moderno vai se fundamentar, como ele é importante para a história e como ele não nos abandonou até hoje. Muito pelo contrário, ele está aqui com a gente. Por isso que quando a gente estuda Renascimento e a gente vem avançando no Renascimento, a gente sempre traz um pouquinho mais para cá, porque está muito próximo da gente. Parece que foi ontem, né? Então, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, comenta aí, mas de modo geral eu acho que vocês já vão ter umas bases aí para vocês pesquisarem e estudarem sobre esses temas. Tchau!